Bem-vindo, galerinha, aqui ao canal do professor Ranieri Andrade. Nessa aula nós vamos tratar da pressão em um líquido, especificamente do teorema de Esteve. Então o objetivo vai ser analisar a variação da pressão nos pontos de um líquido e enunciar o teorema de Esteve. Teorema de Esteve. Vamos partir da seguinte situação, ok? Está aparecendo aí para você na telinha um recipiente. Esse recipiente contém um líquido. Esse líquido ele tem uma densidade ρ e ele é incompressível. Então vamos partir da situação em que você tem um elemento cilíndrico do líquido de peso P, certo? Então esse elemento de cilíndrico está em contato com a base da superfície do recipiente, certo? Se você tem aqui, ó, recipiente está em contato com a base do cilindro. Então, o cilindro tem um peso P. O cilindro tem um peso P, aqui ele, para baixo. E tem um peso do ar aqui sobre o cilindro. O recipiente está aberto. Dessa situação aqui, né, e também da terceira lei de Newton, princípio da ação e reação, essa força de contato aqui, ó, FB, é igual à força FA mais o peso do cilindro. Até aí tudo bem. Tratando-se de força e de contato, a gente pode definir conceitos de pressão. Ou seja, se você pegar e dividir todas as forças por A, você vai ter o conceito de pressão. Aqui, ó, FB por A, é a área de contato, é a pressão no ponto FB, no ponto B. FA por A, é a pressão no ponto A. E esse termo aqui, ρ vezes G vezes H vezes A. Aqui a gente escreveu o volume em termos de área vezes a altura, né? Então você tem aqui o cilindro, ó, ele tem uma determinada altura e ele tem uma área aqui na base, é isso? Então se você pegar essa altura aqui e multiplicar pela área, você vai ter o volume, certo? Por outro lado, se você pegar o volume e multiplicar pela densidade, você tem a massa. Então o que a gente fez foi escrever a massa vezes a aceleração da gravidade, que é o peso, ó, em termos de densidade, altura e área da base. Tranquilo? Então até aí tudo bem. Como você tem FB por A, você tem a pressão no ponto B. Como você tem FA por A, você tem a pressão no ponto A. Se você cancelar esse A com esse A na expressão, resulta do princípio de Esteve, né? Uma expressão como essa, que é a pressão no ponto B aqui da superfície, de acordo com as ideias de Esteve. Pressão no ponto B é igual a pressão no ponto A, mais ρ vezes G vezes H. Esse ρ é a densidade do fluido, G é a aceleração da gravidade, o H é a profundidade, até o ponto em que você quer determinar essa pressão. Então, a equação ela se estabelece dessa forma. Dessa expressão surge o enunciado, na verdade surge a formulação do teorema de Esteve, também conhecido como paradoxo hidrostático.
A pressão em um ponto situado a profundidade H no interior de um líquido em equilíbrio é dada pela pressão na superfície exercida pelo ar, pressão atmosférica, somada à pressão exercida pela coluna líquida situada acima do ponto e expressa pelo produto ρGH. Esse termo aqui, ó, ρ vezes G vezes H, é também conhecido como pressão hidrostática ou pressão manométrica. Então, em alguns exercícios você vai encontrar pressão hidrostática, em outros você vai encontrar pressão manométrica. O teorema de Esteves basicamente é isso, né? É uma ideia que exprime a pressão no interior de um fluido, e essa pressão é uma função da profundidade, da altura. Vamos para alguns exercícios aqui, né? O casco de um submarino suporta uma pressão externa de até 12 atm, sem se romper. Se por acidente, o submarino afundar no mar, a que profundidade em metros o casco se romperá? Então, o submarino ele vai afundar, que é uma determinada profundidade. Ele quer saber qual é a profundidade em que o navio vai se romper. Ele suporta uma pressão máxima de 12 atm. Então, do princípio de Esteves, nós temos o seguinte, que a pressão que ele vai suportar é igual à pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura, né? E aqui a gente tem que ele suporta uma pressão de 12 atm, a pressão atmosférica é 1 atm. Aqui foi colocado o valor da densidade da água, né? A água tem uma densidade próxima de 1000 kg por metro cúbico, então 10 elevado a 3, e a aceleração da gravidade 10 vezes, que é 10, e aí você multiplica pelo H. Resolvendo isso aqui, então a gente passa esse ATM para o outro lado, então ele vem menos ATM, e resolve esse termo aqui, ó, multiplicando 10 elevado a 3 vezes 10 dá 10 elevado a 4. Fica 11 ATM igual a 10 elevado a 4H. E aí você explicita esse termo aqui, fica 10 elevado a 4 vezes H igual a 11 vezes 10 elevado a 5. Esse 11 vezes 10 elevado a 5, você acrescenta um zero aqui no 11 e diminui uma unidade no expoente, é a mesma coisa que 110 vezes 10 elevado a 4. E aí passa esse termo 10 elevado a 4 para o outro lado dividindo. Resolve isso aqui cancelando 10 elevado a 4 com 10 elevado a 4, né? A divisão dá 1. O que lhe resta é 110 metros. Então, é uma profundidade de 110 metros. O navio vai se romper. A opção correta aí é a letra B. Dando continuidade aqui na resolução das questões, a gente tem aqui uma questão. Olha aí, galerinha aqui da região de Massapê de Sobral, uma questão do vestibular da Universidade Vale do Acaraú. Ele diz o seguinte, ó, uma piscina possui 5 metros de comprimento, 4 metros de largura e 3 metros de profundidade. Ela encontra-se completamente cheia. Qual a força exercida pela água sobre o fundo da piscina? Despreze a contribuição da atmosfera. Olha aí, muito bom. Vamos desprezar a pressão atmosférica. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a massa específica da água igual a 1000 kg por metro cúbico. Então aqui é muito tranquilo. A primeira coisa é você calcular a pressão hidrostática, né? Usando o termo
Rho vezes G vezes H. Todas as informações aqui são suficientes para a gente resolver essa pressão hidrostática. Ele dá a profundidade da piscina, que é 3 metros. Ele dá a densidade da água, que é 1000 kg por metro cúbico. E dá a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então tá tudo em metro. Então você não precisa converter nada. É só aplicar na equação, ok? Os termos. E resolver 10 elevado a 3, né? Que é esse 1000. Você escreve ele desse jeito, ó. 10 elevado a 3. A mesma coisa que 1000. E resolve 10 elevado a 3 vezes 10, né? Repete a base e soma os expoentes. Aqui é como se tivesse 1 vezes 3. Então resulta numa pressão que é 3 vezes 10 elevado a 4 Pascal. Até aí tudo bem. É a pressão no fundo da piscina. Então o que é que você vai fazer aqui? Você vai calcular a força que o fundo da piscina está suportando por conta do peso da água. Para isso você precisa calcular a área da piscina. Então é só você pegar o comprimento, que é 5, multiplicar pela largura, você vai ter a área. 5 vezes 4, 20 metros quadrados. Então você vai pegar esses dois resultados aqui e vai aplicar na equação da pressão, ok? A pressão é igual a força dividido pela área. Em tempo hábil, galerinha, eu vou colocar uma aula sobre as definições de pressão para que sirva aí como fonte de pesquisa. Então, você substituindo esses valores, né, a pressão, 3 vezes 10 a 4, igual a F sobre 20, multiplica esse termo por esse. Então, fica 20 vezes 3 vezes 10 elevado a 4. Fica 60 vezes 10 elevado a 4. Né? Então, você pode escrever aqui de outra forma. Esse 60 você coloca 600. Diminui uma unidade no expoente. E fica 600 vezes 10 elevado a 3. Esse 10 elevado a 3 é justamente o múltiplo do Newton, né? Que é o quilo. Então, fica 600 kN. Opção correta, a letra C. Dando continuidade, mais uma questão da uva, certo? E ela diz o seguinte, ó: o ponto mais profundo dos oceanos da Terra é a Fossa Marianas, localizada a 11 km de profundidade. Qual a pressão manométrica em ATM? Olha aí, ó, qual a pressão manométrica? Mais uma vez, você não vai considerar do princípio de Esteve a pressão atmosférica. Correspondente a essa profundidade, considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a massa específica da água igual a 1000 kg por metro cúbico, um ATM igual a 10 elevado a 5 Pascal. Então, resolvendo aqui a pressão manométrica, P é igual a Rho vezes G vezes H. Então, você tem aí a densidade, que é 1000 kg. Você pode escrever ela em notação científica, que é 10 elevado a 3. Você tem a aceleração da gravidade, que é 10. E a profundidade, que é 11 quilômetros. Então, essa medida tem que estar em unidades do SI. Então, você pega esse quilômetro e substitui pelo 10 elevado a 3. E resolve a expressão. Fica 11 vezes 10 elevado a 7. Ó, 11, 10, 10 e 10. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 3 mais 1
mais 3 dá igual a 7. Então fica 11 vezes 10 elevado a 7 Pascal. Só que a questão quer essa pressão em termos de atmosfera. O que é que você vai fazer? Simplesmente você vai pegar essa pressão manométrica e dividir pelo equivalente da pressão atmosférica em Pascal. Então a questão diz aqui, ó, que 1 atm equivale a 10 elevado a 5 Pascal. Então você pega esse resultado que você encontrou aqui e coloca na expressão, ok? Então fica P igual, aqui é 10 elevado a 7, certo? Compreenda aí, porque não ficou direito, não é 107, é 10 elevado a 7, dividido por 10 elevado a 5. Então você repete o 11, né? E resolve a potência, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes, então fica 10 elevado a 7 menos 5, o resultado fica 11 vezes 10 elevado a 2. Não tem essa opção, então você tira da notação científica, ó, elevado a 2, acrescenta 2 zeros aqui no resultado, fica 1100 atms, opção correta, a letra C. Vamos para a última questão da aula sobre o princípio de Stevin. Ao usar elevadores, algumas pessoas apresentam problemas nos ouvidos devido à mudança de pressão. Se a pressão interna do tímpano não mudar durante a subida, a diminuição na pressão externa causa o aparecimento de uma força direcionada para fora do tímpano. Considere a área do tímpano de 0,6 cm², a densidade do ar admitida constante igual a 1,3 gramas por litro, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, as pressões interna e externa do tímpano inicialmente igual. Quando o elevador subir 100 metros, a força exercida sobre o tímpano nas condições anteriores seria de quanto? Então, obedecendo todas essas condições, o elevador vai subir 100 metros. Nessa subida, ao invés da pressão aumentar, ela vai diminuir, de acordo com o princípio de Stevin, né? Então, essa é uma pressão manométrica, vai depender apenas, essa variação da pressão, apenas da profundidade, das características do ar. Então, nós temos aí as seguintes ideias. Transforme logo a área, né, que é 0,6 cm², você coloca em metro quadrado, multiplica por 10 elevado a 4, a menos 4. A densidade, 1 grama, 1,3 gramas por litro, é a mesma coisa que 1,3 kg por metro cúbico. Aqui é cúbico, pessoal, desculpa, ficou quadrado. Então ajeite aí, certo? É o expoente da unidade de densidade, que é massa por volume. Então você pega esses termos e aplica na pressão hidrostática, né? 1,3 vezes 10 vezes 100. Resulta em 1.300 Pascal. Até aqui tudo bem, encontrei a pressão. Você vai aplicar esse resultado na fórmula da pressão, pressão e área. A pressão é igual a força dividido pela área. Como eu estou em busca do valor da força, então simplesmente substituo aqui a pressão, a área, é 0,6 vezes 10 elevado a menos 4, certo? E resolvo a expressão. Então fica F igual a 1.300 vezes 0,6 vezes 10 elevado a menos 4. Essa multiplicação aqui dá
780 vezes 10 a menos 4. Não tem essa opção, então o que é que você vai fazer? Você vai deslocar a vírgula aqui 2 casas para a esquerda e diminuir aqui 2 algarismos, 2 unidades, desculpa, aqui no expoente da potência, então fica 7,80 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Então nós temos como opção de resposta o item A. Beleza, pessoal? Tranquilo, show de bola. Então a gente chega ao fim da nossa aula. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar as notificações e compartilhar, né? Publicar nas redes sociais, compartilhe com seus colegas para que mais pessoas possam estar recebendo aí os conteúdos do canal.